Fala aí, pessoal. Estamos aqui no Estúdio Pilates. Ó, a gente refletido no espelho ali atrás, ó. Não, isso não é o Gabigol, não. É Gabigol. Homenagem à convocação do Gabigol? É, exatamente. Homenagem à convocação do Gabigol. Estamos aqui porque teve convocação. Sim. Convocação mais esperada de sei lá quanto tempo. Não pela eliminatória, né, em si. Não. Mas pelo Flamengo. Vai Flamengo. convocar quantos? Vai desfalcar quem? Isso. Como é que o Tite vai fazer e tal. No fim, convocou três estrelas. Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Isso. Certo? Mas a tese é, convocou jogadores, mas não deve copiar ou fazer algo parecido com relação ao esquema, ao jeito de jogar do Flamengo. Certo? Eu acho que é meio por aí mesmo. Essa convocação ela era muito especial, como você falou, talvez a mais esperada, porque tem um time brasileiro jogando mais que a seleção, e que em tese poderia ser a base da seleção. Sim. Agora, convocar três não é convocar um time como base da seleção. Ainda mais você entendendo que a concorrência ali pros três é grande. Tem o Neymar, Sim, exatamente. o Firmino, né? E também tem o fato de que, enfim, existe um trabalho feito na seleção. Agora vamos mandar todo mundo embora e vamos trazer o Flamengo. Não dá, Não. Também era difícil fazer. O Tite tava, assim, eu não dou muita... Acho que o Tite já tem muito crédito demais. Tem vários treinadores que têm muito crédito. Tite, outros também, sabe? Quem? O Luxemburgo? Não, esse não tanto, viu? Tem outros treinadores. Entendi. A gente vai falar sobre ele daqui a Falaremos. pouco. Mas acho que assim, ele tava numa sinuca, porque além dessa pressão de ver o teu time jogar menos do que o Flamengo, ele tinha que atender, digamos, aos anseios, e aí acho que ele conseguiu, assim, dar aquela pitada assim. Se ele não chama o Gabigol, o Bruno Henrique, ele é execrado em praça pública. Isso é verdade. Mas ele chamou os dois e ainda deu o Everton. Agora, assim... Não chamar seria meio sentir o golpe, né? Sentir o golpe. Isso. Não. Nossa seleção é outra coisa, tá. Chamando desse jeito, fica meio no meio do caminho. Isso. Ficou no meio do caminho. Né? Ficou no meio do caminho, exatamente. E acho, assim, que... ele não abriu mão daqueles caras todos que ele confia. Acho que o principal símbolo disso é o Coutinho. Exatamente. Não é nem o Daniel Alves, não é nem verdade, o Thiago Coutinho, Silva, é o total. Coutinho. É verdade. Que não tá jogando bem há muito tempo. E ele... E insiste, ele vai sempre. É verdade. E ele, para chamar o Coutinho, por exemplo, e outros jogadores dessa posição, ele não chamou o Gerson. Nem ele e nem o Jardim. O Gerson seria um jogador, para mim... para você simular mais ou menos o que o Flamengo joga ou tal, seria um jogador essencial. Talvez por o Gerson não ter... Eu acho que foi isso. Foi uma represália ao copo. Você consegue imaginar que o Gerson, como está jogando, não seja convocado para nem para a seleção olímpica? Então, não existe É uma represália. Para mim, é claro. E o Juninho já tinha dado essa letra, né? As convocações, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos que fazem, não sei o que e tal. Então, eu acho que já estava acenado que ele não ia ser convocado agora. Tanto faz também. Então, eu acho assim, nesse aspecto aí, eu me coloco no papel do torcedor. O torcedor do Flamengo quer saber, é bom que façam a represália ao Gerson, esqueçam o Gerson. Isso, é verdade. Né? Porque assim, não é, a eliminatória ainda tem aquela coisa da data FIFA que é nova no calendário brasileiro, que em tese não desfalca o seu time em nenhuma partida. Em tese... não desfalca o seu time em nenhuma partida. Treina antes, não sei pra onde. Sempre... O que vai ferrar vai ser a Olimpíada e, sobretudo, a Copa América, que vai tirar 10 rodadas do Brasileirão. Sério. Então, eu quero ver chamar 3 do Flamengo, etc. E tal. É uma coisa... Não, aí não podia. Aí já que tem uma regra. Não vai chamar ninguém do Brasil. Eu acho que... Eu concordo plenamente com você. Não é nem um jogador por time. Não, nenhum. O Tite falou... na coletiva eliminatória que ele vai convocar sempre a força máxima. Ele não citou muito Copa América e tal, mas Copa América eu tô com você. Não deveria chamar nenhum jogador do time brasileiro. A base da seleção é cara que joga lá fora. Ele consegue arranjar 3 caras que jogam lá fora. Né? Já que ele... Então não dá. Copa América não dá, sério. Desfalcar 10 rodadas é inacreditável. E você vê assim, né? Foram na seleção principal 3 do Paris Saint-Germain, 3 do Flamengo. Né? Sim. É interessante isso, né? 3 do Paris Saint-Germain e 3 do Flamengo. São a maioria. É a maioria. E tem pouca gente, fora os
o trio do Flamengo que atua no futebol brasileiro. O Everton, goleiro do Palmeiras, dá pra contar nos dedos. O Daniel Alves. Daniel Alves, o Tite falou, acho que vai a gente falar um pouco, que continua sendo, foi o capitão da Copa América, é um jogador total confiança do Tite, e foi perguntado na coletiva... Sobre jogar no meio e jogar do lado. Jogar do lateral. Né? E ele... Aquele titez lá, ele falou meio que... O fato dele, mesmo na seleção, ele tem uma função meio de armação, um negócio nessa linha aí, né? Ele, na verdade, ele reproduziu o que o Daniel Alves falou no vídeo antes lá da Libertadores do São Paulo, dizendo que assim, a diferença é que no meio eu tenho mais campo para armar, mas na lateral eu armo também. É como se eu armasse. Então o Tite, na verdade, assinou embaixo do que o Daniel Alves disse e tudo mais. Sem dúvida. Agora, o Daniel Alves, pro torcedor do São Paulo, vai ser um cara sempre... Enquanto estiver na seleção, galera, o cara vai chamar sempre o Daniel Alves. O efeito colateral, vai ser chamado sempre. E talvez até por outros caras, né? Não seja o Tite, ele tá jogando pra caramba, né? Exato. E assim, aí teve também o Everton Cebolinha, outro jogador que atua no futebol brasileiro, mas tudo a conta gotas. E mesmo na seleção olímpica, pouca gente que atua no futebol brasileiro. É verdade. Né? O Antony... A gente vai falar um pouco do Antony também. E o Pedrinho foram chamados, mas eles já estão pré-negociados também, né? A partir do meio do ano... Tanto faz. Na Olimpíada, meio tanto faz. E ele não chamou o Igor Gomes, que vinha, o Jardine, que pro São Paulino é uma boa. É uma boa. Agora eu queria entender por que não. Porque foi reserva o tempo todo no pré-olímpico. Agora, assim, pro São Paulo, ele é até mais importante do que o Antony. Claro que sim. Concorda? Que o Antony, sim. Verdade. Então é um jogador fundamental que não está aí na primeira lista de olímpicos, que tem muita gente agora renomada que não estava sendo chamada. Vinícius Júnior, Renier, né? É verdade. Ele foi trazendo junto. Agora, rapaz. Assim é o futebol. Assim é o futebol, hein, cara. Agora... se surgir isso pra mim aqui não... Eu pego, cacho. Aí é o seguinte, voltando ao Tite... e ao Flamengo, desculpa. Esquece o Jardim, vamos voltar pro Tite. Na coletiva, perguntaram meio de leve pra ele, né, sobre essa questão do Flamengo. E ele meio, de novo, saiu pela gente. Não, teve outros times que foram pro predominante, teve o Palmeiras, teve o Corinthians e tal, lembrando de outros times. Assim, mas o Tite não levou em conta a diferença de nível do Flamengo pros outros e dos outros que venceram muito pros adversários na ocasião, né? Exatamente. Eu acho que, mesmo todas aquelas citações de times que foram... o Corinthians dele chegou a ter 4 jogadores convocados. Aliás, o Fagner não foi. O Fagner não foi, nem o Cássio. Mas o Corinthians dele como base, ou outro, base não, como maioria na convocação, eu acho que esse time do Flamengo, o jeito que joga, é mais ou menos, eu me lembro a questão lá da base da seleção de 82, deveria ser, na minha opinião. O Flamengo do Zico virou a base, a ideia de jogo da seleção de 82 do Tele. Exato. Fui provocado sobre isso, eu acho que outra vez que tinham 2 times brasileiros muito bons e poderiam ser a base da seleção, só ter jogadores desses 2 times, era o São Paulo do Tele e o Palmeiras do Lucha, lembra? Isso. No caso do São Paulo do Tele, o Parreira não usou a base, embora tenha usado o Raí e tudo mais, né? Ele até numa entrevista famosa que ele deu pra Veja, ele quase que falou que não tem nada a ver, o futebol de seleção é outra coisa e tudo mais. Embora o São Paulo fosse o time dominante naquele momento. Sim, é curioso porque a Copa de 94 é a história dos vencedores, né? Que, como o Tironi falou, foi bastante gente do São Paulo e Palmeiras, mas poucos titulares. Sim. O Raí acabou perdendo a posição, o Zinho e o Mazinho viraram titulares e tal. Agora, na Copa América de 93, um ano antes do Mundial, por restrição dos clubes estrangeiros, o Parreira, não sei se você lembra, convocou metade de São Paulo, metade de Palmeiras e o Boiadeiro. É verdade. E o Brasil o Brasil faz uma boa Copa América jogando. Então o time tinha Miller, Palinha, Evair, era só São Paulo e Palmeiras. E o Boiadeiro. E aí o São Paulo perde da Argentina nos pênaltis. O Brasil do Parreira perde da Argentina nos pênaltis, com o Boiadeiro perdendo o pênalti, e aquele projeto que poderia ser de base de seleção, que era o clamor popular. Isso. São Paulo do Tele, Palmeiras do Lucha, ruiu ali. Ruiu, é verdade. Então, assim, acho que desde aquela época você não tem um time
tal, 93. E acho que desde aquela época os treinadores de seleção não fazem isso. Não fazem ou isso. Ou por vaidade, ou por convicção, sei lá, eles não fazem isso. Não, também, claro, pela grande maioria dos jogadores talentosos do Brasil estarem fora. Mas é que assim, desde então, desde aquele 94, nas outras Copas do Mundo, não tinha um time como nesse momento é o Flamengo. Não tinha. Certo? Não tinha. Foi o que eu falei, eu escrevi sobre isso e muita gente criticou. Eu acho que o Flamengo atual, ele é o time superior a seus rivais, como, cara, há muito tempo que eu não via. E talvez eu nunca tenha visto, porque mesmo aqueles times lá, o São Paulo do Tele, o Palmeiras do Luxemburgo, eram bons, mas sempre tinha algum rival. A gente acabou de falar, né? Por exemplo, o São Paulo do Tele e o Palmeiras do Luxemburgo conviveram, exatamente. Duelaram. E agora a gente vê o Flamengo aparentemente muito na frente de todo mundo. Exatamente. Mas os técnicos da seleção relutam. E o Tite, essa resposta do Tite para mim foi claríssima. Assim. Ele, não, outros times já foram dominantes e tal. Não levando em conta que dessa vez o Flamengo é bem mais dominante. Né? Eu acho que a gente, para concluir, vamos lá. Eu queria deixar a pergunta para você que está assistindo o vídeo, que é o meu, não é nem dilema, é a minha impressão, e acredito que seja a mesma do Tironi, que vai falar também. Quando tem uma convocação da seleção, você torce para jogador do seu time ser chamado ou não? Eu vou responder da minha parte. Eu torço para não ser chamado desde a Copa de 86, eu acho. Eu acho que o time é muito mais importante que a seleção e ter desfalque. Agora estão tentando dar esse jeitinho da data FIFA no desfalque, mas ter desfalque para a seleção joga demais, eu sei que o Tironi também acha isso. Eu torço contra a convocação do jogador do meu time. Eu também. Você também? 100% contra. Eu tirando o Copa do Mundo, eu acho a seleção um pé no saco. Repete. Sério. Eu acho que a seleção é um pé no saco, a não ser na Copa do Mundo. Gosto. A não ser na Copa do Mundo e na eliminatória quando tá enroscado. Porque quando tá fácil também não tem graça nenhuma. Eu acho chato. Copa América eu acho um pé no saco, acho tudo chato. Então eu sou completamente contra convocação de jogador do meu time. Quanto menos tiver, melhor. E vou dizer, times, tirando agora o Flamengo, times que foram dominantes nos últimos anos foram aqueles times que tinham jogadores bons o suficiente para ganhar, mas não o suficiente para ir para a seleção. Perfeito. Acho que o exemplo máximo desse é o Danilo. Isso, é o São Paulo tricampeão brasileiro. Não tinha ninguém que ia para a seleção. Mas era um timaço. Era um timaço e não era desfalcado nunca. Não era desfalcado nunca. Esse é o ponto. É isso aí. Certo? Olha aqui a minha camisa. Black is my favorite, my happy color. A minha tem escrito futebol em todas as várias línguas, então não vou conseguir pronunciar todas elas. Futebalo, de onde será que é isso? Não sei, cara. Ó. Garoto. Certo? É isso? Assinem o canal, apertem o sininho, voltamos a qualquer momento.